A raiz da prosperidade. Há um segredo escondido no coração dos céus. O favor do Senhor não se manifesta onde há aparência de bem, mas onde existe verdade interior. A prosperidade, aos olhos de Deus, não é apenas o acúmulo de bens, mas o reflexo do coração que anda em retidão diante dele. Muitos buscam prosperar com as mãos, mas poucos com o espírito. Buscam o ouro, mas desprezam o fogo que purifica o ouro. Querem as bênçãos, mas não o caráter que sustenta as bênçãos. Provérbios 12:2 revela uma divisão silenciosa entre dois tipos de homens: o que é bom e o que tem desígnios perversos. Ambos podem parecer sábios, ambos podem trabalhar e sonhar, mas há uma diferença invisível. O primeiro vive sob o favor, o segundo sob a reprovação. O favor é um vento que sopra sobre as obras dos justos, multiplicando-as. A reprovação é um véu pesado que cobre os caminhos dos desobedientes, tornando estéril até aquilo que parecia fértil. A raiz da prosperidade é espiritual, e o erro dos homens é buscá-la apenas de forma material. O homem bom próspera porque carrega em si a essência do próprio Deus, verdade, justiça e pureza de intenção. Mas o perverso tenta fazer com que o Criador apoie planos nascidos do ego, e então se frustra, porque o céu não abençoa o que tem origem na carne. A prosperidade, portanto, não é sorte, nem coincidência. É o reflexo do coração diante do trono. É o julgamento diário das intenções humanas diante da balança divina. Muitos perguntam: por que não próspero, se trabalho tanto? Mas Deus responde: porque teus desígnios ainda não são meus. Não é o esforço que abre o favor, é a aliança. Não é a força do braço, é a pureza da motivação. Quando o homem entende que prosperar é um ato espiritual, ele muda a forma como trabalha, como fala e até como pensa. Porque passa a entender que o céu observa intenções, não apenas resultados. E aquele que anda com o coração limpo se torna irresistível para o favor divino. O homem bom alcança o favor do Senhor, e alcançar é diferente de receber. Receber pode ser eventual, alcançar é uma conquista contínua. É caminhar em direção ao que o céu já decretou, passo após passo, até que o favor o envolva por completo. E é por isso que muitos não prosperam, porque buscam o fruto sem a raiz, a colheita sem o solo, o favor sem o caráter. Querem prosperidade como recompensa, não como consequência. Mas Deus não é banqueiro de ambições, Ele é Pai de propósitos. E o favor só repousa sobre aqueles que vivem de forma que o próprio Deus possa se agradar de observá-los. Capítulo 1: O homem bom e o favor de Deus. O texto sagrado não diz o homem justo, mas o homem bom. E isso é profundo. Bondade é mais do que retidão. Justiça pode ser fria, bondade é viva. Um homem pode ser justo por lei, mas não necessariamente bom por natureza. A bondade de que fala Provérbios é aquela que nasce da comunhão com o Espírito. É a manifestação do caráter divino em meio à humanidade corrompida. É o reflexo do próprio Deus dentro de um coração que se deixou moldar. O homem bom não é aquele que nunca erra, mas aquele que teme errar contra Deus. Ele não busca o bem para ser visto, mas porque compreende que o bem é a linguagem do céu. Ele vive pela verdade, mesmo quando isso lhe custa amigos, oportunidades e reconhecimento. E é esse tipo de homem que atrai o favor, não pelo esforço, mas pela essência. O favor de Deus é o olhar dele voltado com prazer para uma vida. É quando o céu decide cooperar com a terra. E há algo que poucos compreendem: o favor não é justo segundo os homens, é justo segundo Deus. Ele não se manifesta por mérito humano, mas por afinidade espiritual. Quando Deus vê em alguém o reflexo de sua própria natureza, o favor é automático. Não precisa de súplica, nem de sacrifício. O favor segue a semelhança. É por isso que o homem bom próspera, porque o universo espiritual o reconhece como aliado do reino. Tudo o que ele toca carrega a marca da retidão. Ele pode cair, mas o vento o levanta. Pode ser traído, mas o tempo o justifica. Pode ser esquecido, mas o céu o lembra. O favor não é apenas bênção, é sustentação. É o que faz o justo permanecer quando todos os outros caem. Mas ser homem bom exige uma luta constante. É travar guerra com as intenções. É se examinar diariamente e perguntar: por que estou fazendo o que faço? Muitos se perdem não pelo que fazem, mas pelo porquê fazem. Deus pesa as intenções. Ele não mede apenas ações, mas o espírito que as impulsiona.
E quando o homem permite que o bem se torne sua motivação central, o favor encontra um lar permanente. A prosperidade verdadeira vem quando o céu se agrada de um homem. Quando suas palavras, seus negócios e seus relacionamentos estão em harmonia com a vontade divina. Não há bloqueio que permaneça diante de um coração puro. Os portões do favor se abrem diante da pureza, e nada pode fechá-los. Mas diante da duplicidade, o favor se retrai, porque o céu não coopera com a hipocrisia. O homem bom alcança o favor, mas o perverso é condenado. Isso mostra que Deus não é neutro. Ele toma partido do caráter. Ele observa, distingue e decide. E isso deveria nos levar ao temor. Prosperar sem o favor é fácil por um tempo, mas é maldição disfarçada. Porque toda prosperidade sem propósito termina em vaidade e ruína. O homem bom não teme a perda, porque seu favor não vem das circunstâncias. Ele sabe que enquanto Deus se agradar dele, o fluxo não cessará. E mesmo quando o mundo parecer fechado, o favor abrirá portas invisíveis. Capítulo 2: Os desígnios perversos e a condenação invisível. Os desígnios são as intenções escondidas dentro do coração. São os planos silenciosos, os pensamentos não confessados, as razões ocultas. Deus não julga apenas as ações, ele julga o desenho interno de cada plano. E é por isso que muitos não prosperam, porque suas intenções não suportam o olhar divino. Querem o resultado, mas não querem o processo. Querem glória, mas não pureza. Querem o favor, mas não a obediência. O homem de desígnios perversos pode parecer sábio, pode até prosperar aos olhos dos homens, mas sua construção é feita de areia espiritual. O favor de Deus não repousa onde há manipulação, inveja ou vaidade. Ele não compactua com a esperteza disfarçada de sabedoria, nem com o ego travestido de fé. Deus observa o âmago, e quando encontra corrupção nas motivações, o favor se retira silenciosamente, como a brisa que cessa antes da tempestade. A condenação de que fala Provérbios não é apenas um castigo final, mas um estado espiritual presente. O perverso vive condenado a ver suas obras se esvaziarem, mesmo quando parecem grandes. Ele constrói, mas não sustenta. Planta, mas não colhe. Porque suas raízes estão no orgulho, e o orgulho nunca floresce diante de Deus. A condenação é invisível, mas real, é o peso da ausência do favor. É a estagnação travestida de movimento. E aqui está o mistério: muitos confundem atividade com prosperidade. Trabalham muito, se movem demais, mas não avançam. Porque o céu não sopra sobre o que foi iniciado sem permissão divina. O perverso tenta forçar portas, enquanto o homem bom apenas anda e as vê se abrirem. Essa é a diferença entre esforço humano e favor celestial. Os desígnios perversos não são apenas maldade explícita. Às vezes são egoísmo refinado. São planos que parecem bons, mas nascem de vaidade, de comparação, de inveja. O homem perverso pode até falar de Deus, mas no fundo quer se exaltar. Pode até pregar, mas busca reconhecimento. Pode até doar, mas quer aplauso. E é por isso que o favor se ausenta, porque Deus não divide sua glória com ninguém. A condenação espiritual é gradual. Primeiro, Deus deixa de cooperar. Depois, o homem começa a andar sozinho. As orações se tornam secas, os resultados, estéreis. E ele não entende por quê. Mas o céu já o havia pesado e achado faltoso. Ele foi reprovado nas intenções. O perverso é condenado não quando falha externamente, mas quando se corrompe internamente. Por isso, quem deseja prosperar precisa antes se purificar. Precisa submeter seus planos à prova do Espírito. Perguntar: este desejo nasceu do céu ou do meu orgulho? Esta meta honra a Deus ou apenas me projeta diante dos homens? Porque o favor não se mistura com ambições carnais. E a prosperidade verdadeira só floresce onde o coração é sincero. O homem bom atrai o favor porque anda em verdade. O perverso perde o favor porque vive de disfarces. O favor é luz, e a luz não habita com sombras. A condenação é a ausência dessa luz, é andar, mas tropeçar, é construir, mas ver ruir, é viver, mas não frutificar. Capítulo 3. A mente que impede o crescimento. A mente é o campo de batalha da prosperidade. É nela que se decide se o homem vai crescer ou permanecer preso em ciclos de estagnação.
Muitos não prosperam porque suas mentes ainda não foram renovadas pelo Espírito. Carregam pensamentos de derrota dentro de corpos que oram por vitória. Pedem abundância, mas pensam escassez. Buscam colheita, mas duvidam da semente. A mente humana, sem a luz de Deus, se torna inimiga do próprio destino. É nela que o medo se disfarça de prudência, que a dúvida se veste de sabedoria e que a procrastinação se apresenta como descanso. O homem espiritual discerne essas vozes e as silencia. O homem carnal as acolhe, e com isso mata o próprio futuro. Provérbios fala de homens diligentes que governarão e de preguiçosos que servirão. A diferença entre os dois não é talento, mas mentalidade. A preguiça é filha da incredulidade. Quem não acredita que algo maior o espera, não se move em direção a isso. Deus pode colocar o favor diante do homem, mas se a mente dele for pequena, o favor escorrerá pelos dedos. O homem bom, guiado por Deus, cuida da mente como quem guarda um jardim. Arranca pensamentos tóxicos, rega ideias de fé, protege as fronteiras da dúvida. Ele entende que prosperar começa na consciência. Antes de mudar de território, muda de mentalidade. Antes de colher, muda a maneira de pensar. Mas o perverso alimenta pensamentos de autossabotagem. Fala de crise, murmura sobre o tempo, inveja o que o outro tem. Ele destrói a colheita com palavras. Sua boca é o eco da sua mente. E quando a mente não concorda com o céu não pode agir. A verdadeira prosperidade é uma colheita de pensamentos santos. Cada decisão, cada atitude nasce de um pensamento. Se a mente é limpa, o caminho é reto. Se é contaminada, o caminho é desviado. É por isso que a Escritura diz que o homem se torna aquilo que pensa em seu coração. Deus não pode confiar grandes riquezas a uma mente que ainda teme o fracasso. Porque o medo é a fé invertida, acredita mais na queda do que na vitória. O homem bom não nega as dificuldades, mas as interpreta como treinamento. Ele não diz não consigo, ele diz ainda não aprendi como. Essa mentalidade o mantém em movimento, e o movimento é a linguagem da fé. Enquanto o perverso gasta energia explicando por que algo não dá certo, o homem bom está semeando. Enquanto um reclama, o outro planta. E quando o tempo passa, o favor se revela. Aquele que manteve o coração e a mente firme escolhe em abundância. Capítulo 4. O orgulho que fecha portas. O orgulho é o inimigo mais silencioso da prosperidade. Ele se disfarça de autoconfiança, de experiência, de sabedoria. Mas por trás do disfarce há um espírito que resiste à direção divina. Deus pode abençoar o humilde em meio à adversidade, mas não pode prosperar quem se coloca no trono do próprio entendimento. O orgulho impede o favor porque rouba de Deus a glória. E tudo o que rouba a glória dele, perde o sustento. O homem orgulhoso confia em si e se esquece de que o favor não é conquistado, é concedido. Ele acredita que seu sucesso vem do esforço, e por isso não entende quando o favor se retira. Em Provérbios está escrito que a soberba precede a ruína. O orgulho é um veneno lento, começa com pequenas comparações, cresce com elogios e termina com queda. Muitos que já provaram o favor se perdem porque começam a acreditar que o merecem. Deixam de servir, deixam de ouvir e o favor cessa. A humildade é o terreno onde o favor germina. Quando o homem reconhece sua dependência do céu, Deus multiplica o que ele tem. Mas quando ele começa a se ver como fonte, o céu fecha a torneira. O orgulho não apenas impede novas bênçãos, ele consome as antigas. O orgulhoso não pede direção, porque acredita já saber. E quando o céu tenta corrigi-lo, ele chama a correção de perseguição. A prosperidade se afasta, porque o orgulho torna o homem cego. E a cegueira espiritual é pior do que a falta de recursos, porque quem não enxerga não busca saída. O homem bom, em contraste, entende que todo favor vem do alto. Ele celebra o sucesso, mas com temor. Ele agradece por cada porta aberta, sabendo que não foi ele quem girou a maçaneta. Essa consciência o protege da soberba. Por isso, o favor permanece. O orgulho também se manifesta quando o homem despreza o pequeno começo. Ele quer o trono sem o deserto, a coroa sem a cruz. Mas o favor é testado nas etapas pequenas. Deus observa como tratamos o pouco antes de confiar o muito. O homem bom honra até as tarefas invisíveis. O perverso as considera perda de tempo. E é aí que o céu decide quem pode prosperar. Capítulo 5.
A falta de sabedoria na tomada de decisões. Prosperar não é apenas ter favor, é também agir com sabedoria. O favor prepara o terreno, mas a sabedoria é quem planta. Muitos têm graça, mas não têm discernimento. Recebem portas abertas e as desperdiçam porque não sabem decidir. A sabedoria é o maior ativo espiritual de quem deseja prosperar. Ela é a bússola que mantém o homem no caminho do favor. Sem ela, até a bênção vira armadilha. Um investimento errado, uma palavra precipitada, um relacionamento impensado, e anos de colheita se perdem. O livro de Provérbios fala repetidamente sobre o valor da prudência. O homem sábio não age por impulso. Ele consulta o espírito, pondera, observa os sinais. Ele entende que a pressa é inimiga do favor, porque o favor flui em ritmo de propósito, não de ansiedade. A falta de sabedoria é a causa de muitas ruínas travestidas de bênção. O homem que não ouve conselhos, que despreza correção, que age sem discernimento, cava sua própria escassez. Ele chama de sorte o que é estratégia espiritual. Chama de fé o que é impulso. E o resultado é frustração. Mas a sabedoria é filha da comunhão. Quem ouve Deus com frequência, aprende a decidir como Ele. E toda decisão guiada pelo Espírito se torna semente de prosperidade. A sabedoria também ensina o tempo de calar e o tempo de agir. Ensina a reconhecer quando algo é tentação disfarçada de oportunidade. Ensina que prosperar não é correr atrás de tudo, mas caminhar no que foi designado. O homem bom próspera porque aprendeu a discernir. Ele não investe energia onde o céu não está. Ele entende que nem todo sim vem de Deus, e que o verdadeiro favor também fecha portas. Ele se alegra nas negativas divinas, porque sabe que o não do céu o protege do fracasso. A prosperidade duradoura é feita de escolhas sábias. Cada decisão errada consome o favor como o fogo consome palha. Por isso, quem deseja prosperar precisa aprender a pensar espiritualmente. Antes de agir, deve perguntar: esta decisão honra o caráter de Deus em mim? Se a resposta for não, o preço será alto demais, mesmo que o lucro pareça grande.